hoje, nesse programa, nós vamos quebrar um mito muito interessante, que é o mito sobre o tema do TCC. Eu sou a professora Ângela, estou formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, com mestrado em ciência da educação. Então vamos pensar um pouquinho, já que nós falamos aí que eu sou professora, e digo que sou mesmo porque não só a minha formação, mas lecionei desde os meus 17 anos e também ministrei mais de 10 anos no ensino superior. E uma das matérias que eu mais ministrei foi exatamente metodologia científica. E uma das coisas que eu achava assim, interessante conversar com meus alunos, logo ali nos primeiros semestres da faculdade, era exatamente sobre o tema. É preciso ter um tema extremamente original, inovador, para que seja aprovado o seu TCC? Eu perguntava sempre isso para os alunos e já ia instigando as minhas alunas a pensar sobre o seu tema de pesquisa, sobre o seu tema de TCC. Por que é importante nós sabermos que isso é um mito? Vejam, quando você vai escolher um tema de TCC, você precisa ter uma vontade, um gosto por aquele tema. Você não pode simplesmente, eu vou elaborar meu TCC, qual tema? Acho que é aquele que está na moda, aquele que está mais em alta. Não. O mais importante é que você tenha afinidade com o tema. Quando eu fiz a minha tese de mestrado, foi muito interessante, porque eu já pesquisava o meu tema há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás. Porque naquele momento da minha vida, eu era diretora de uma escola de educação básica, na parte do dia, e à noite eu ministrava aulas na faculdade. E eu percebia os meus professores, olhando como eles trabalhavam na sala de aula, e o quanto era importante o trabalho deles em sala de aula e o trabalho da supervisora para monitorar e acompanhar esse trabalho. E eu queria saber qual era esse papel desse coordenador na formação desse professor para que ele pudesse dar aulas dinâmicas, diferentes, criativas, inovadoras, mas que isso fosse uma forma contínua. Então eu comecei a ler muito sobre esse assunto. E quando eu fui fazer então a minha tese de mestrado, eu já tinha meu tema, porque meu tema fazia parte do meu dia a dia e o meu tema também já fazia parte do meu estudo, da minha leitura. Então, percebam que para você escolher o seu tema, uma das coisas que é importante é que você goste disso. Será que o meu tema, enquanto coordenador pedagógico da formação docente, não é algo muito abrangente? Não é algo muito grande? Eu poderia estar falando aqui do Brasil, eu poderia ter livros aqui falando dos Estados Unidos, da Europa, porque a educação, ela tem em todo o mundo, em todos os países. Então, para você escolher um tema de TCC, você precisa ser específico, porque mais específico você for, melhor vai ser para a sua pesquisa. Então, vejam, quando eu fui fazer o meu estudo, o meu TCC, eu pesquisei assim, pera lá, coordenador pedagógico, a formação docente, para onde? Para os professores de 1º ao 4º ano das escolas municipais de Ariquemes. Por que eu fui tão delimitado? Porque eu precisava ir específico. Imagina vocês eu falando de formação de professor e coordenador de todas as escolas. Um dos critérios para a gente escolher o tema para TCC, mas é muito importante que esse tema ele tenha uma relevância na sociedade, na sua vida pessoal, Isso tem que ter importância aonde você está inserido, no seu trabalho, Isso pode te ajudar futuramente a você seguir uma carreira e você querer fazer aí, de repente, depois da sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, por que não até o PhD? E eu me lembro, enquanto professora de ensino superior, os meus acadêmicos, então, logo ali nos primeiros semestres de aula, vinham tudo em volta. Professor, e esse tema, o que você acha? É claro que os temas que eu mais gostava, aqueles que eu estava mais inserida no meu dia a dia, eu tinha maior facilidade até de dar uma dica para o aluno. Aqueles que eu tinha menos afinidade, eu até dizia, olha, é melhor vocês procurarem um outro professor que tenha afinidade. E aconteceu uma situação bem interessante. Uma aluna, que ela veio até mim com um tema e ela disse assim, professora, eu quero fazer o tema sobre o autismo. Eu parei e pensei, autismo? Naqueles anos, o autismo quase não era falado.
Nós quase não tínhamos literatura sobre o assunto. E eu fiquei pensando, e agora? Ela quer falar sobre o autismo? Aí eu, na minha cabeça, pensando por quê, eu olhei para ela e disse, por que você quer fazer sobre o autismo? E ela disse, professora, eu quero fazer sobre autismo porque eu tenho uma filha autista. E a minha filha, eu tenho dificuldade muitas vezes de lidar com a minha filha. E eu quero aprender a lidar com ela, eu quero poder ajudá-la no seu desenvolvimento pedagógico. E aquilo me tocou muito, porque era uma mãe acadêmica, uma mãe preocupada com o desenvolvimento da sua filha, não só o seu desenvolvimento emocional, né, estrutura físico, mas principalmente também seu desenvolvimento pedagógico. Então eu disse para ela, olha, procura a professora X, eu tinha uma amiga na faculdade, que ela gosta muito de educação especial. E de repente ela pode ter livros, ela pode dar umas dicas para você, né, de algum material que de repente não tenha nos livros, mas tenha lá na internet. No dia da apresentação dela, a gente se emocionou muito, porque ela trouxe para dentro da pesquisa a sua vida, o real, o dia a dia do trabalho dela ali com a sua filha. Algo que a motivou, a que fez ela ficar ali 3 anos pesquisando sobre o assunto. E para mim ela foi uma pioneira. Isso aconteceu há mais de 15 anos atrás. Ela foi uma pioneira nesse assunto. É melhor eu conhecer bem o meu tema? Ora sim, ora não. Se eu tiver um conhecimento maior, vai me ajudar. É claro que vai me ajudar. Mas se eu não tiver também, eu posso desenvolver. Como que eu posso desenvolver? Eu posso estar lendo, eu posso estar procurando material, conversando com um professor da faculdade que você sabe que ele gosta do tema, porque você pode conversar com um, pode conversar com outro, e aí vai abrir um leque de informação que pode te nortear a você escolher seu tema e ser mais assertivo. Quando a gente vai escolher um tema, nós temos que procurar um orientador que ele também goste do tema. Porque o orientador e o seu tema de TCC, ele tem que estar em harmonia. Para a sua linha de pesquisa, precisa ter um orientador, ou seu futuro orientador, né? Que possa te ajudar a conduzir melhor a sua pesquisa, o seu TCC. E, gente, e a disponibilidade de material? Hoje a gente tem vasto, né? Hoje a pesquisa para o tema de TCC, ela é vasta. Mas eu ainda sou aquela professora que gosta muito de livros, né? Percebam que aqui, tá na mesa aqui, na minha mesa de estudo, aqui mostrando para vocês, acho que não tem nem 1/3 da quantidade que eu comprei. Gente, eu comprei tanto livro. Teve uma vez que eu tava num congresso e eu tava vindo, e fui de avião naquele local, e eu tive que tirar os meus livros da bagagem porque o peso deu em excesso. Hoje, quando a gente vai pensar num tema de pesquisa, a gente pensa nos livros, mas hoje tem tanto material na internet. Se você souber pesquisar esses artigos científicos, né, aonde eles estão, quais são as suas referências, ajuda também, e muito. Porque você pode pegar, sim, bons trabalhos na internet, autores renomados que já escreveram sobre aquele assunto que você está escolhendo para o seu tema de TCC e você usar como base para suas citações dentro da elaboração do seu TCC. O meu tema de TCC, ele tem que ser algo executável? Tem que ser algo assim mirabolante? Eu tenho que pensar assim, pera lá, eu vou fazer um tema de pesquisa totalmente inovador. Percebo que, na verdade, eu tenho aqui vários autores que pesquisaram sobre o mesmo assunto. E será que todos tinham o mesmo foco, o mesmo pensamento e a mesma linha de raciocínio? Não, com certeza não. Cada um tinha sua linha de raciocínio, porque tinha sua vivência, sua experiência de vida, sua experiência profissional. E isso é que diferencia as pessoas. Não precisa ser algo mirabolante. Ao contrário, pode ser uma coisa mais simples, pode ser algo que tenha importância. Por quê? Porque vai ter um momento do seu TCC que você vai ter que fazer a sua pesquisa de campo ou fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, se você vai escolher para uma pesquisa de campo para coletar seus dados, você tem que ter um tema que tem certa relevância. Pode acontecer de você conseguir ter um novo olhar, né, uma nova especificidade e ser algo totalmente diferente? Pode. E parabéns, porque você conseguiu enxergar.
mas nem sempre precisa ser assim. E vai ter importância, vai ter relevância e você vai conseguir sim elaborar um bom TCC, passar lá pela banca examinadora e tirar depois o seu certificado, né, de graduação. E se você tiver alguma dúvida sobre o tema, que tema pesquisar, mande para nós aí pergunta, né? Vá lá no nosso Instagram, professora Ângela Candeloro, o meu Instagram. Faça lá algumas perguntas que de repente no próximo programa eu posso estar respondendo para vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima.